Existem histórias que soam como um filme, e depois existem histórias nas quais a gente gostaria que fossem apenas um filme. Imagine, duas pessoas idosas são encontradas mortas em sua propriedade em Santa Fé, uma residência aparentemente tranquila e isolada, no meio do deserto do Novo México. Uma ocorrência rotineira. Alguns policiais, documentação forense, o fim silencioso de duas vidas. Mas é exatamente aí que começa algo que muda tudo. Se você se interessa por mistérios não resolvidos, se quer saber o que supostamente estaria escondido sob esse terreno, então continue comigo. E se quiser ouvir mais análises profundas como esta, apoie o canal. Isso ajuda muito. Escreva também o que você mesmo suspeita por trás dessa história. O que inicialmente parecia um caso de morte comum, ganhou uma dimensão completamente diferente quando investigadores encontraram, na casa do vencedor do Oscar, Gene Hackman, e de sua esposa, Betsy Arakawa, um detalhe que ninguém esperava. Os agentes estavam apenas investigando a morte do casal idoso. Oficialmente, falava-se em causas naturais, mas enquanto uma perita examinava o escritório, mais precisamente a biblioteca, e verificava as paredes de maneira rotineira, algo estranho aconteceu. Ao deslizar a mão sobre um revestimento de madeira, ela sentiu uma leve folga. Um deslocamento quase imperceptível. Curiosa, bateu na superfície. O som era diferente, oco. O que estava por trás daquilo mudaria tudo. Atrás de uma seção perfeitamente encaixada da parede, havia uma passagem estreita, e além dela, uma escada de pedra que descia em espiral para as profundezas. Não alguns metros. Não uma simples escada de porão. 312 pés, verticalmente para dentro da terra. O que você esperaria encontrar ao final de uma descida assim? Talvez uma adega antiga. Talvez um abrigo esquecido dos tempos da Guerra Fria. O que supostamente estava lá embaixo era algo completamente diferente. No pé da escada havia uma porta maciça de ferro, cerca de 2,5 metros de altura, vários centímetros de espessura, coberta de ferrugem, décadas sem ser tocada. Ao que tudo indicava, sem maçaneta, apenas uma fechadura pesada e corroída. E atrás dela, silêncio. Mas a porta não era a única coisa. As paredes do espaço subterrâneo estariam cobertas com centenas de símbolos. Sinais que não podiam ser atribuídos a nenhum idioma conhecido. Não era alfabeto latino, nem cirílico, nem runas reconhecíveis. Tampouco havia ligação clara com sistemas de escrita antigos. E ao longo das paredes estavam 47 caixas de madeira, algumas deterioradas, outras ainda fechadas. Em uma dessas caixas havia um livro encadernado em couro, datado de 1947, escrito em alemão, cheio de nomes. Nomes que, segundo a narrativa, deveriam ter desaparecido da história. A partir daí, disse que as autoridades praticamente deixaram de falar com a imprensa. Pouco depois, surgiram imagens mostrando uma das últimas aparições públicas de Gene Hackman. O ator, que havia se afastado da vida pública há anos, parecia tranquilo, quase discreto. Ninguém imaginava naquele momento as perguntas que logo surgiriam. Oficialmente, sua morte foi classificada como natural. Doença cardiovascular, agravada por Alzheimer. A morte de sua esposa também não foi considerada resultado de intervenção externa. E ainda assim, a linha do tempo era estranha. Betsy Arakawa teria falecido já no início de fevereiro de 2025. Mas só foi encontrada no dia 26 de fevereiro, junto com o marido, semanas entre a morte e a descoberta. Por que ninguém percebeu antes? Para entender por que essa descoberta desencadeou tantas especulações, é preciso visualizar a própria propriedade. Não era uma casa comum de celebridade, parecia uma fortaleza. O terreno abrangia cerca de 23 acres de floresta densa, muros de pedra de quase 4 metros, valor habitual. E assinou um acordo de confidencialidade válido por 20 anos. O que ele não sabia, trabalhar apenas em uma seção. Outras empresas especializadas teriam assumido níveis mais profundos, níveis sobre os quais oficialmente ele não deveria saber nada. Quando os investigadores entraram na casa, uma fotógrafa experiente da cena do ocorrido percebeu imediatamente que algo não batia. Móveis pareciam ter sido movidos recentemente. Marcas no carpete não correspondiam à posição atual.
Riscos no piso de madeira pareciam novos. Documentos no escritório pareciam ter sido manuseados, como se alguém tivesse procurado algo específico. Alguém estava procurando certos papéis? Ou o próprio Hackman teria reorganizado coisas pouco antes de morrer? Essas inconsistências levaram a uma inspeção mais detalhada da biblioteca e a descoberta da passagem oculta. A descida levou quase 15 minutos. Lá embaixo se abriu um espaço de aproximadamente 12 por 18 metros. Teto abobadado no estilo colonial espanhol do final do século XIX. Pesquisas históricas indicaram que a propriedade mudou várias vezes de dono entre 1920 e 1965, muitas vezes por meio de estruturas empresariais pouco transparentes. Entre 1945 e 1950, 3 levantamentos topográficos teriam sido realizados. 2 dos agrimensores deixaram o estado pouco depois. O terceiro morreu semanas mais tarde em um acidente de carro. Coincidência? As 47 caixas conteriam, segundo a narrativa, fotografias da década de 40. Homens em uniformes que não podiam ser atribuídos a nenhum exército conhecido. Reuniões em salas escuras. Locais sem identificação clara. Em uma foto, 2 rostos teriam sido cuidadosamente recortados. E então, os símbolos nas paredes. Mais de 300 sinais teriam sido documentados fotograficamente. Alguns lembravam símbolos alquímicos medievais. Outros pareciam esquemas técnicos. Alguns, segundo análise de um astrofísico consultado, corresponderiam a constelações de cerca de 12 mil anos atrás, ou de 12 mil anos no futuro. A precisão matemática teria sido notável. Críticos, no entanto, sugerem, talvez fosse apenas a imaginação de um antigo proprietário excêntrico. Outros acreditam em mensagens codificadas. E há quem fale em conhecimento que jamais deveria vir a público, mas nem isso seria supostamente o mais perturbador. Atrás de algumas caixas estava a maciça porta de ferro. Até hoje, segundo a história, ela permanece fechada. Imagens térmicas teriam mostrado correntes de ar por trás dela. Ou seja, não seria um espaço morto. Não seria o fim simples de um corredor. Quão fundo vai além dali? Ninguém sabe. Vizinhos relataram sons estranhos durante a noite. Vibrações. Veículos nas primeiras horas da madrugada. Uma moradora afirma ter ouvido máquinas pesadas operando no subsolo por volta das 2 da manhã, alguns anos atrás. Câmeras de segurança externas teriam registrado movimentos de luz dentro da casa na semana anterior à descoberta dos corpos. Registros internos, porém, estariam danificados. Havia alguém na casa, ou o próprio Hackman ainda se movimentava pelos cômodos. Alguns especulam que o casal sabia demais. Outros acreditam que o túnel permitia acesso sem ser notado. Há ainda quem pense que Hackman desceu uma última vez. Seus papéis em The French Connection, Enemy of the State e The Conversation mostram homens que descobrem conspirações. Era apenas atuação ou ironia do destino? Hoje, segundo a narrativa, a propriedade está sob acesso restrito. Pedidos de informação pública teriam sido negados. E fala-se que um truste anônimo, registrado nas Ilhas Cayman, demonstrou interesse em adquirir o terreno. O que realmente está por trás daquela porta? É apenas uma lenda bem contada? Ou algo mais? Se você quiser, podemos mergulhar ainda mais fundo, porque a partir daqui, a história fica ainda mais inquietante. Quanto mais se analisa essa propriedade, mais surge a impressão de que ali não apenas se construiu, mas se planejou ao longo de décadas, com uma consistência que parece ir além da vida de um único proprietário. A historiadora Helena Vasquez, que teria estudado por anos os registros do terreno, concluiu que partes da estrutura de pedra seriam muito anteriores ao período de posse de Hackman. Segundo ela, certos elementos poderiam remontar ao início do século XX, ou até antes. Isso significaria que o que quer que exista lá embaixo não foi construído para ele. As transferências de propriedade entre 1920 e 1965 seguem um padrão curioso. Compradores que surgem por meio de empresas de fachada, trustes sem responsáveis, claramente identificáveis, estruturas jurídicas projetadas para ocultar identidades. Nada disso é mihishi ou ilegal,
mas é incomum para um terreno isolado no deserto. Por que tanta descrição seria necessária? Os relatórios de medição entre 1945 e 1950 também levantam questões. 3 levantamentos foram iniciados, nenhum concluído oficialmente. 2 agrimensores deixaram o estado logo depois. O terceiro morreu semanas após sua última visita. Pode ser coincidência, mas em conjunto com o cofre subterrâneo, os documentos supostamente codificados e a porta de ferro parece um quebra-cabeça com peças encaixadas demais. As 47 caixas também intrigam. O número não é redondo nem aleatório demais. Parece deliberado, como um arquivo organizado. O livro encadernado em couro de 1947, escrito em alemão, conteria nomes e colunas numéricas. Alguns especulam que seriam registros financeiros. Outros pensam em listas de membros. Há ainda quem sugira ligações com a reorganização europeia dos pós-guerra. 1947 não foi um ano qualquer. O mundo estava se redefinindo. Serviços de inteligência estavam sendo reestruturados. Identidades desapareceram. Documentos foram destruídos. Mas, novamente, não há comprovação pública do conteúdo desse livro. E justamente essa ausência alimenta as especulações. As fotografias são outro ponto enigmático. 63 imagens, envelhecidas e frágeis. Homens com uniformes sem insígnias claras. Locais sem marcos reconhecíveis. Em uma das imagens, um grupo estaria diante de uma entrada que lembraria o túnel. 2 rostos teriam sido recortados com precisão. Por que remover rostos de uma foto antiga? Medo de identificação ou desejo de apagar uma identidade? E então, voltamos aos símbolos. Mais de 300 sinais. Alguns lembram alquimia medieval, transformação, ocultação, transmutação. Outros parecem diagramas técnicos, linhas e ângulos matematicamente organizados. Um astrofísico consultado teria identificado padrões que poderiam corresponder a configurações estelares de 12.000 anos atrás, ou no futuro. 12.000 anos, uma escala que ultrapassa quase toda a memória civilizacional documentada. É plausível ou típico de narrativas que evocam conhecimento ancestral perdido? Mesmo descartando interpretações cósmicas, permanece a pergunta: quem gravou esses símbolos? E por que, num espaço lacrado sob a terra? Agora pense na Porta de Ferro. Ela é talvez o elemento dramático mais forte da história. Uma barreira sólida, sem maçaneta, apenas uma fechadura antiga. E por trás dela, circulação de ar. Isso sugere continuidade. Mas até onde? Redes subterrâneas não são incomuns no Novo México. O estado tem histórico de instalações militares e projetos sensíveis. Mas estamos falando de propriedade privada. Construir algo com 312 pés de profundidade exigiria logística imensa, máquinas pesadas, remoção de toneladas de terra, autorizações. E mesmo assim, vizinhos relatam ruídos noturnos, caminhões ao amanhecer, vibrações sob os pés. Uma moradora contou que certa vez, às 2 da manhã, ouviu algo como perfuração profunda sob o solo. Durou cerca de 20 minutos. Depois, silêncio total. Impressão ou atividade real? As gravações externas da semana anterior à descoberta também levantam dúvidas. Cômodos que se iluminam, escuridão. Luz em outra área, registros internos, danificados. Isso pode ter explicações técnicas simples, mas no contexto parece mais um indício. Oficialmente, as mortes continuam classificadas como naturais, doença cardíaca, Alzheimer, sem intervenção externa. Mas o intervalo de semanas entre os óbitos e a descoberta permanece incomum. Hackman passou décadas interpretando personagens envolvidos em conspirações e vigilância. O público tende a misturar ator e papel, mas cinema é ficção. E aqui talvez esteja o ponto central. Essa história é estruturada como um thriller perfeito. Início calmo. Descoberta inesperada, descida cada vez mais profunda, documentos misteriosos, símbolos indecifráveis, porta lacrada, comprador anônimo, dramaturgia quase impecável. O livro de 1947 carrega peso simbólico, ano de reorganização global, início de tensões geopolíticas. Mas sem provas verificáveis, tudo permanece no campo da narrativa. E há algo psicologicamente poderoso nisso. Portas fechadas são símbolos intensos. Elas permitem que cada pessoa
pessoa projete seus próprios medos e fantasias do outro lado. Um arquivo secreto? Um bunker da Guerra Fria? Experimentos ocultos? Ou apenas um espaço vazio? Enquanto a porta permanece fechada, todas as possibilidades coexistem. E talvez aí esteja o verdadeiro poder da história. Agora eu te pergunto, se você estivesse diante dessa porta de ferro enferrujada, você iria querer que ela fosse aberta? Ou o mistério é mais fascinante do que qualquer verdade possível? Ou talvez ao verdadeiro ponto desta história? Porque no final das contas, a pergunta mais importante não é o que existe atrás da suposta porta de ferro. A pergunta é, por que queremos tanto que exista algo lá? Se observarmos friamente, temos alguns fatos verificáveis. Um ator mundialmente conhecido, Gene Hackman, viveu de forma reclusa em uma propriedade isolada no Novo México. Ele e sua esposa faleceram. A descoberta ocorreu dias ou semanas depois. A casa era grande, segura e afastada. Tudo isso é plausível. O túnel de 312 pés. As 47 caixas. O livro alemão de 1947. Os 300 símbolos. A circulação de ar atrás da porta. O truste anônimo das Ilhas Cayman. Nada disso foi confirmado publicamente. E aqui está o ponto crucial. Histórias como essa funcionam porque misturam elementos reais com lacunas. E o cérebro humano odeia lacunas. Quando faltam informações, nós preenchemos. Quando algo parece incompleto, buscamos significado. Quando uma porta está fechada, imaginamos o extraordinário. Existe até um termo para isso: apofenia. A tendência humana de identificar padrões e conexões em eventos que podem ser aleatórios. Mas isso não significa que todo mistério seja falso. Significa apenas que o mistério é fértil, especialmente quando envolve uma figura pública que interpretou personagens ligados a conspirações, um cenário isolado no deserto do sudoeste americano, um suposto arquivo do pós-guerra, uma porta que nunca foi aberta. É uma estrutura narrativa perfeita. Mas pense nisso. Se amanhã surgisse um relatório oficial dizendo que não existe túnel, que não há cofre subterrâneo, que a biblioteca não escondia nada além de prateleiras e lembranças pessoais, você ficaria aliviado ou levemente desapontado? Talvez o verdadeiro segredo não esteja sob a terra, mas na nossa relação com o desconhecido. Vivemos em uma época de excesso de informação. Quase tudo é documentado, divulgado, explicado. Raramente resta algo totalmente inacessível. Uma porta fechada se torna um símbolo de resistência à transparência absoluta. Ela sugere que ainda existem camadas invisíveis. E isso é profundamente atraente, porque o desconhecido mantém a imaginação viva, mas também pode distorcer nossa percepção. Quanto mais repetimos uma história, mais familiar ela se torna. Quanto mais detalhes acrescentamos, mais concreta parece. Mesmo que nunca tenha havido uma escada em espiral, mesmo que nunca tenha existido uma porta de ferro, e ainda assim, o impacto emocional permanece. Talvez porque essa narrativa não fale realmente sobre um túnel. Talvez fale sobre controle, sobre legado, sobre medo do esquecimento, sobre a ideia de que pessoas poderosas nunca são apenas o que aparentam. Ou talvez fale sobre nós, sobre nossa necessidade de profundidade em um mundo que muitas vezes parece superficial. No fim, existem duas possibilidades igualmente interessantes. Ou havia algo sob aquela propriedade, ou não havia nada. Se havia algo, permanece oculto. Se não havia nada, criamos algo poderoso o suficiente para preencher o vazio. E isso, por si só, é impressionante, porque significa que a verdadeira porta não está em Santa Fé. Ela está na mente de cada pessoa que escuta essa história. E agora eu deixo você com uma última reflexão. Se todas as portas fechadas do mundo fossem abertas amanhã, você acha que encontraríamos respostas? Ou descobriríamos que o mistério sempre foi mais fascinante do que qualquer verdade concreta? Talvez algumas portas existam justamente para nunca serem abertas. E talvez isso seja o que as torna inesquecíveis.